papo hoje vai ser muito legal, porque vai envolver família, irmãos, negócio. O que você mais aprendeu com seu pai, Nani? O primeiro valor dele foi humildade, mas é um cara que sempre mostrou pra gente o valor do trabalho duro. O fato dele ter dificultado, acho que ajudou muita gente. Você sabia que o fundador da Bold Snacks e do The News são irmãos? O mesmo DNA, a mesma criação, mas escolhas que os levaram ao sucesso em mundos diferentes. Gabriel transformou uma barra de proteína em desejo, atitude e marca. Fez da Bold um movimento. Hernani Ferreira viu no excesso de informação a chance de devolver clareza. Criou o The News e conectou milhões a uma nova forma de entender o mundo. No episódio de hoje, você vai descobrir o que vem do DNA e da criação e o que nasce da coragem de criar o próprio caminho. Cara, como fazer negócio com a família? Cara, família tá em outro patamar. Tá muito acima do sucesso financeiro, do dinheiro entre um e outro. Deus em primeiro lugar, você constrói sua família e isso é sagrado. O negócio vem e vai, você vende empresa, compra outra, faz de novo, constrói. Mas a família é uma só. A família é uma só. Você já viu que hoje o episódio vai ser animal, mas antes de começar, não deixe de se inscrever nesse canal para você não perder nenhum só episódio. Vai que justo episódio que você precisa, você não tá inscrito e você não assiste. Então, pensando no teu futuro, se inscreva agora no canal e se você está vendo pela alguma plataforma de streaming, siga o perfil do Como Você Fez Isso, porque aí garante que você não vai perder nada, tá bom? Recado dado, faz isso rapidão, é 5 segundos, fez? Tô aqui esperando, hein? Fez? Ótimo. Então tá, agora que você já fez, vamos seguir a programação normal com esse super episódio. Pode curtir. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. E eu estou muito feliz porque recebo dois caras que eu gosto, conheço há um tempo. Aí estava antes de começar aqui, lembrando de algumas histórias boas. E como vocês viram na apresentação, eu recebo os dois irmãos, o Hernani e o Gabriel. Primeiro, dupla. Tô feliz que vocês estão aqui, viu? Prazer imenso. Obrigado. Ó, dois irmãos, fazem um trabalho maravilhoso. E é tão legal, né, cara? Dois caras que foram criados juntos, dois irmãos, seguiram caminhos diferentes, né? Duas empresas diferentes. Você fundou a Bold, The News, ambos vitoriosos nos seus setores completamente diferentes, né? Eu acho que vocês devem trocar figurinha, né? Pô, você vende produto, você vende serviço. Consegue encontrar ali, vocês partilham muita coisa. Você fala, pô, foi o primeiro cliente dele, né? Então, muita similaridade. Então, acho que o papo hoje vai ser muito legal, porque vai envolver família, irmãos, negócio, convivência, o que faz para dar certo, referência, o que faz para dar errado. Por isso que o como aqui, né? Vocês estão olhando para mim, qual que é o como, né? Como vocês fizeram isso, né? Como vocês acreditam que essa influência tá um pouco no DNA empreendedor, né? Como despertar o espírito empreendedor é de família, não é? Então, foi só uma mera coincidência vocês dois empreenderem e terem sucesso, ou sucesso deixa rastro, não há coincidências? Então, eu vou jogar aqui e que Deus nos leve para onde Ele quiser, porque o papo vai ser desse nível. Podemos ir assim ou não? Lá em casa não tinha opção, né? Ou virava empreendedor ou não ficava dentro de casa. Eu quero começar por aí. Então, conta a fundação. Primeiro, você é mais velho, né, Gabriel? Sou mais velha. Tenho 31, né, 28, né? 28. E a gente tem mais uma irmã, a Sara, que tem 22. Boa. Ela também foi pro empreendedorismo, meio que forçada, começou a fazer faculdade de empreendedorismo, né? Que é ali aqui em São Paulo. Começou fazendo. Mas depois ela viu que não era pra ela, que o negócio dela era psicologia. Boa. E se encontrou também. Gosto de gente. Mas também, você viu que ela tentou, assim, foi um pouco pro lado da administração. Mas lá em casa isso era muito natural. Como foi a criação de vocês? Então, teve sempre referência, vocês falam muito do seu pai. Então, seu pai foi aquele... Ele fazia coisas na prática ou era mais de você observar ele? Ele começou como representante comercial, você me falou, né? Sim. Então, como é que foi essa criação de vocês? Cara, acho que da história do meu pai, assim, ele começou do zero total, né? Perdeu o pai muito novo, perdeu o pai com 7 anos. E a mãe dele mudou, eles mudaram com os irmãos para uma cidade no interior de Minas, onde a gente foi criado, Divinópolis. E lá ele teve que começar a aprender a vender desde novinho, ele fala, né? Eles vendiam doce na rua, que minha avó fazia, chegou a engraxar sapato, lavava copo em bar, guerreirão. então assim, o que precisava ele fez. E aí depois ele construiu uma carreira como representante comercial, cresceu muito naquilo ali, e aí depois abriu os próprios negócios dele na área, né? Então teve
tem uma distribuidora de tecidos, foi também depois para construção civil. Então ele construiu o negócio dele é vender. Ele é um cara que é vendedor nato, né? Não tem como. Então a gente vivia isso aí desde pequeno com ele. O que você mais aprendeu com seu pai, Nani? Acho que, primeiro, humildade. É? Ele foi um cara que pra gente sempre mostrou que dificilmente você vai ser o melhor. Você tem que buscar isso sempre, mas ele fala, sempre vai ter alguém que pode te superar. Então, tente isso. E ao fazer isso, você vai acabar chegando lá. Pode ser que você chegue. Então, acho que o primeiro valor dele foi humildade, mas é um cara que sempre mostrou pra gente o valor do trabalho duro, né? Acho que o DNA de vendas é muito nato, ele sempre trouxe pra gente a importância de você saber convencer as pessoas, levar as pessoas para o ponto que você quer, e sempre foi esse exemplo dentro de casa, essa figura forte, essa figura que estimulava a gente a correr atrás dos sonhos, né? Eu e o Gabriel, a gente tem histórias boas assim. Quando a gente fez 18 anos, nossos amigos estavam ganhando carro. Aí, assim, o Gabriel falou, meu pai saiu do zero, ele cresceu, conquistou tudo, mas ele falou pra gente, ó, não ganhei nada, eu não vou dar nada pra vocês. Então a gente via nossos amigos fazendo 18 anos de idade, todo mundo ganhando carro. E a turma, né, classe média alta, bem de vida no interior de Minas Gerais, você viu o cara ganhando um carro bom, você viu o cara podendo ir para um lugar XY e a gente nada. E o velho lá falando, ó, vocês têm que ir por vocês, porque eu não ganhei nada. Se eu der para vocês, vocês não vão dar valor. Então tem que aprender a conquistar. E foi assim que acho que a gente começou essa busca pelo nosso dinheiro, pelo que é nosso, e acho que até, a gente nunca falou sobre isso aqui, mas acho que provar também, né? Ó, eu sou bom também, pai. Porque a história dele traz um peso muito grande pra gente, no sentido de o cara é muito bem sucedido, ele é um vendedor. Sim. Então, na cidade todo mundo conhece, é sempre o cara que é o Do filho relacionamento. são os filhos do Hernani, etc e tal. Então ele é um cara muito respeitado. Então acho que a gente também criou esse desejo de falar, pô, eu preciso mostrar pro meu pai que eu sou bom Sem também dúvida. e pros outros. Vambora. Então acho que foi isso. Concorda, Gabriel? Não, total. O primeiro ponto, assim, né, ele não quis dar pra gente o que ele não teve, então acho que ele foi muito inteligente nisso, assim, que ele poderia ter estragado a gente. Então, assim, eu vejo que facilmente, eu acho que... E eu trabalhei com meu pai por 6 anos, né, então comecei trabalhando com ele, trabalhei por 6 anos ali, de 18 até 24. Antes ele já me levava pra empresa, então, assim, desde muito novinho, ia lá, ele me botava assim, carrega um tecido daqui, leva lá pra prateleira do fundo que tem que levar, cada um que você levar é R$1 que eu vou te dar. Ele ia fazendo essas coisas para ensinar. Então, esse ponto de ensinar a ganhar, acho que cresceu muito na gente. E aí depois, assim, por alguns momentos a gente até ficava meio assim, poxa, pai, mas me dá isso aqui, você queria aquilo ali, a gente ainda não entendia. E eu vejo, da época que eu trabalhava com meu pai, tipo, meu pai me pagava, era um salário mínimo na época. Um salário e meio, eu acho, um salário mínimo e meio. Ele poderia, se ele tivesse, digamos ali na idade que eu tava, 20 anos com ele, se ele tivesse me dado uma BMW, uns 10 mil de salário, talvez não tava aqui. Então, acho que assim, o fato dele ter dificultado, acho que ajudou muita gente, sem dúvida nenhuma. Acho que com certeza não. A gente não teria, acho que não teria corrido atrás. Era muito confortável, né? Quando você tira essa ausência do desafio, não tem momentos fáceis fazem pessoas fracas, né? Então, você conseguir, obviamente, dentro de um contexto, você criar cenários de desafio. Eu tenho 3 filhos, eu penso isso toda hora. Eu não posso, obviamente, pintar para o meu filho que ele vive um desafio completamente oposto à realidade dele. Sim. Né? Mas eu entender que meu filho precisa passar por desafios para entender o lance do esforço versus resultado, causa, consequência. Exato. Toda ação tem uma reação. Né? Nada vence se você não for. Exato. Então acho que essa correlação na cabeça de uma criança, de um adolescente é fundamental. Né? Então legal, cara, eu acho que seu pai, se ele tá ouvindo aqui agora, ele fala, porra, deu certo, porque nós pais a gente fica muito lance do, cara, nosso filho é um projeto que a gente quer que dê certo. Sim. Né? Sim. Então, e é legal ver vocês dois com histórias diferentes, né? Sim. Mas eu acho que aí tem um ponto também, a gente fala do nosso pai, mas a mãe lá em casa também foi muito importante. E Carla, o nome dela, vai estar ouvindo aí também.
Mas ela sempre foi a inteligência emocional. Então, enquanto o pai era o cara que empurrava do precipício, vai embora, vai pra cima, ela era que calma, você conhece seu pai, ou ele falava sempre o não, a primeira resposta dele é sempre o não, você tem que saber depois negociar, conversar direito. Então, acho que esse mix pra gente lá em casa, acho que a gente foi muito abençoado. Pra gente foi um privilégio. Não é que não deu nada, né? Eu acho que o pai, assim, quando ele tem uma condição, obviamente ele não vai criar o filho sem nada. Então, assim, eu acho que muito, né? E o Hernani trouxe aí de mãe também. Então, sempre minha mãe investiu muito na educação nossa. Então, nunca abriu mão da gente estudar, né? Questão também de inglês, botar para desde cedo. Então, pô, vocês vão falar inglês fluente, sim. É obrigatório aqui em casa. Então, assim, cobraram muito desse lado e deram as oportunidades. Vai fazer um intercâmbio, etc. Então, todas essas coisas, assim, obviamente eles deram pra gente, né? E eu acho que aí, essa combinação, assim, de ter uma condição financeira, mas trazer uma mentalidade de, tipo assim, que nada vai ser fácil na vida, não vai ser ganhado, acho que é uma combinação perfeita que quem pode dar. Essa combinação de, beleza, eu te ajudo na ferramenta. É isso aí. O peixe é contigo, meu irmão. É isso aí. Beleza, bora. Vai ter o curso de como montar a vara. É isso aí. Mas a partir dali você se vira no mar aberto. É isso aí. Que legal, mas e não era a melhor ferramenta. Muitas vezes. A mentalidade muitas vezes não era nem a melhor. Ele podia dar a melhor. Ele falava, não, mas você não precisa ir para o intercâmbio, sei lá, na faculdade YZ, não. Vai numa moderada e se vira e dá um jeito de ser o melhor lá. Então, até nisso, a moderação foi importante. A dose foi muito boa, acho que... Deu certo, né, cara? Deu certo, graças a Deus, deu certo. Deu certo. Eu acho que o mais legal da criação dos pais é que a gente tende a repetir com nossos filhos aquilo que deu muito certo pra nós e a gente tem memórias boas. E a gente tende a não repetir aquilo que nos machucou muito. Então, obviamente, sempre a função da próxima geração é ser melhor do que foi o seu pai. Sim. Né? Então, imagina se vocês fossem filho do seu avô. Se você pulasse uma pra trás, entendeu? Exato. Seria muito diferente. Imagina se a gente fosse filho dos nossos tataravós. Então, eu acho que é toda a função, né? Isso eu enxergo muito assim, como se fosse uma prova de revezamento, né? Então, se pensar assim, meu pai, ele pegou de um estado zero e veio até aqui, construiu, né, toda a vida dele, situação financeira. Ele tá me entregando num ponto que, assim, é minha obrigação ir mais pra frente. É minha obrigação ter mais resultado que ele. Porque, poxa, eu já tô começando de um estágio que ele não começou. Então, eu sempre me enxerguei assim, em relação ao que eu ia fazer. Então, para mim, muitas das vezes, se talvez eu faça alguma coisa hoje que traz mais resultado, é melhor alguma coisa assim, é a minha obrigação, porque ele me deixou num ponto à frente. Eu já nasci com o gabarito dele, né? Exato. Um conhecimento que ele não tinha, né? Eu já nasci exato. com... E tá, legal, vocês dois começaram a empreender. Vocês fundaram a empresa de vocês mais ou menos na mesma época, não? A Bold veio primeiro que The News. Um pouco antes. Bold veio primeiro. Você teve, o Nani eu tive outro negócio. Eu tive outro negócio antes. E aí surgiu também um pouquinho depois da Bold. E aí na pandemia eu troquei. Esse negócio não deu certo por causa da pandemia. E aí surgiu o The News. Então Bold 2018. Vamos só dar um plano de fundo. Para quem não conhece a Bold, daquilo que você pode abrir aqui. Mas quando eu falo, qual que é o tamanho da Bold, assim, a relevância no mercado... Você chegou aqui no escritório, tá anotado aqui de barrinha, né? E você vê, o amigo é legal mesmo. Na farmácia ali na frente tem também, no supermercado, então, todo lugar. Pra quem, vamos falar assim, o cara tá em outro planeta e não conhece a Bold. Vamos lá, a história é curta. A gente começou o negócio em 2018, totalmente diferente do que é hoje, mas a gente começou com um negócio de suplementos para CrossFit. Deu tudo errado no primeiro ano, até que a gente lançou uma barra de proteína, as pessoas adoraram aquela barra, ela foi tendo bastante sucesso, a gente reposicionou o negócio, deixou a performance de lado, passou a falar de indulgência de uma maneira mais saudável, a proteína é gostosa de comer, e aí a gente alavancou bem nos últimos anos, né? Hoje a Bold é a marca líder no Brasil em barra de proteína, a gente está em mais de 25 mil pontos de venda aqui no Brasil, então basicamente consegue achar a Bold aí em todos os estados, hoje em farmácias, supermercados, lojas de produtos naturais, suplementos, aeroportos, etc. Animal. E quando veio pra The News... Você sabe que eu sou leitor assíduo. Eu sei. Um dos primeiros, eu sei disso e a gente fica monitorando ali todo mundo, que gente boa igual você, a gente olha, opa, pingou uma aqui, precisamos dar atenção. Mas o The News hoje é o maior jornal digital da América Latina, a gente tem uma audiência combinada de mais de 2 milhões de pessoas, a gente chega na caixa de entrada de mais de 600 mil brasileiros, 2 milhões
2 milhões de brasileiros todos os dias e a gente consegue provar e auferir que mais de 600 mil abrem. Por que eu falo desse número de 600? Porque isso nos torna maiores do que Folha de São Paulo e Estadão quando a gente para pensar O cara abre o jornal, literalmente. eu consigo mostrar e falar, ó, eu tenho 600 mil pessoas únicas aqui, brasileiros, endereços de e-mail que abrem isso aqui todos os dias e estão lendo esse jornal. O jornal chega e ele lê. Ele lê. Enquanto a gente tem Folha e Estadão, que são as maiores publicações hoje em número de assinantes, eles estão na casa de 500 mil assinantes. Então, quantos abrem disso aí, quantos vão abrir o jornal, a gente não sabe, mas assim, acho que é assim que a gente, né, tem se colocado hoje no mercado. Mas é um jornal digital, chega por e-mail todos os dias às 6 horas da manhã, 6h06 para as pessoas. Você recebe no seu e-mail tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. Começa com um panorama de mundo, depois passa para Brasil, tecnologia, negócios, economia, e você sai dali pronto para o seu dia. Você não vai chegar em uma reunião e não ter um quebra-gelo, você não vai entrar no elevador e não vai saber falar o que aconteceu com a economia, ou com o governo, ou com o negócio, uma empresa que fez. E a gente cresceu muito, acho que porque a gente não pegou o viés de polarização que existia no Brasil. Vocês começaram bem numa época que tava, Tava um caos. 2020 era um caos, todo mundo recebendo notícia por WhatsApp, não sabia o que era verdade, não sabia o que poderia acreditar, e uma sensação de angústia, né? De, puxa, o mundo vai acabar, a pandemia, o que acontece? E esse boletim informativo aí, tem o pessoal mais velho que costuma chamar de boletim informativo. É um boletim informativo, igual antigamente. Então, esse boletim chegava por e-mail para as pessoas ali no início da manhã e mostrava tudo. E a pessoa fala, puxa, só isso? Em 5 minutos eu entendi, li. Se eu quiser aprofundar em alguma coisa, em alguma matéria específica, eu vou lá, faço um clique e eu faço a leitura, continuo. Então, acho que essa facilidade que a gente trouxe num momento ali que estava todo mundo buscando isso, foi muito certo. Eu costumo dizer que o timing que a gente teve da pandemia foi espetacular. E assim a gente foi desenvolvendo o grupo, né? Hoje a gente tem um grupo de mídia, não é só mais uma newsletter, não é só mais esse jornal por e-mail. Hoje a gente tem 8 publicações diferentes. A gente tem o podcast de notícias mais escutado do Brasil. Então a gente começou a perceber que as pessoas gostavam de ler notícias no telefone. A gente falou, poxa, será que elas também gostam de ouvir? Porque tem rádio todo dia, Band News. Eu escuto Band News no carro direto. Falei, vamos tentar. E a gente entrou nessa categoria de podcast, olhamos para os podcasts, Folha de São Paulo liderando, Globo em segundo. A gente falou, vamos lançar. E aí a gente lançou, a nossa previsão era passar o Café da Manhã, que era o principal podcast, em 9 meses, a gente acabou passando em 48 horas. E a partir dali a gente continua como líder também. Então, se a pessoa abrir aí as plataformas de streaming, principalmente Spotify, que é a maior, você vai ver lá na categoria de notícias, o The News é o top 1. E é um podcast hoje que acompanha muita gente relevante como o Caio, aí muita gente boa, Flávio, aí todo mundo que escuta, que gosta, que lê e que consome nossas mídias. E nossa última empreitada agora, esse ano a gente entrou no YouTube. Então, olhando para os grandes grupos de mídia, né? Toda empresa de mídia, ela vai em todos os formatos, texto, áudio e vídeo. Boa parte da verba publicitária está no vídeo. A gente falou, a gente já dominou o texto, dominamos o áudio. Vamos para o vídeo. E aí a gente começa a se empreitar desse ano de ir para o vídeo, apostando que a televisão não morreu, mas o YouTube vai ser o futuro. Seus filhos, provavelmente, só YouTube. Você falou interessante, toda empresa de mídia tenta dominar, o objetivo dela é dominar esses 3 grandes mundos, texto, áudio e vídeo. Exato, texto, áudio e vídeo. A Globo é um bom exemplo disso, né? A Globo começou com o Jornal Globo, foi para a Rádio Globo, TV Globo. E acho que para frente, eu estava ouvindo o pessoal falando na Brasil Conference em Boston semana retrasada, Rodrigo Faro, Ana Maria Braga e Sabrina Sato. E a opinião dos 3 foi unânime. Eles falaram, se a televisão quiser continuar viva, para frente, tem que apostar no ao vivo, na autenticidade. Porque 90% do conteúdo na internet daqui 5 anos provavelmente vai ser gerado por inteligência artificial. Só que o rosto você não perde. O desejo de você estar aqui, igual a gente te encontrou. Eu vi o Caio por trás das telas, não conhecia. Você vê a pessoa, você cria uma afinidade. Puxa, gostei desse cara. Se você começa um programa, eu quero te assistir, porque eu falo, pô, eu gostei dele. O dia que eu puder, eu vou assistir. Então, acho que esse vai ser o jogo. Quem souber dominar a distribuição na frente e qualidade de conteúdo com autenticidade, acho que vai vencer. E é para lá que a gente está indo. Mas... Vocês acompanharam uma fundação do outro, tipo, dividindo, eu vou abrir a board, o que você acha aqui? Toma uma barrinha, come aí, o que você acha do nome? Teve um pouco disso, um ou do outro? Né? Teve? Muito.
Como é que foi? Sempre tem trocas entre a gente, né? A gente se fala muito assim por WhatsApp, apesar de hoje morar em cidades diferentes, mas sempre Não, tem assim, tô com uma ideia. e apesar dele ter deslanchado muito antes e muito mais. Então hoje quem incomoda ele sou eu. Ligo para ele pelo menos uma vez por semana, falo, Gabriel, me ajuda nisso aqui. E ele me liga menos, mas quando ele liga eu estou à disposição. Mas é uma troca legal, assim, que você tá olhando pro seu irmão, e ainda mais pro seu irmão mais novo, você fala assim, putz, não faz isso. Aí você traz o conselho e fala assim, ó, eu vivi isso aqui, igualzinho. E assim, por ter sido muito perto, os negócios, assim, talvez a gente tá um pouco à frente do Denilson, mas muito do que que ele vai viver, tá vivendo esse ano, por exemplo, ele me traz algumas dúvidas e fala, cara, eu vivi isso aí 2 anos atrás, assim. Então, assim, a gente tem boas trocas nesse sentido, assim, quando são pontos mais gerais, assim, de negócio, né? Os negócios são muito diferentes. Sim, mais um lance de gente, de estrutura. Decisões de foca nisso, não abre tanto braço agora, segura, espera. Acho que o playbook dá certo. Eu como irmão mais novo e começando um pouquinho depois, eu tenho um privilégio muito grande, porque eu ligo para ele me passa o playbook. Ele fala, isso aqui, ó, faz isso. Eu vou lá, faço, dá certo. Quando eu não sigo, costuma dar errado. E o Gabriel é sempre mais... O Gabriel é mais... Ele é mais... um cara mais disciplinado, um cara que estuda muito, é um cara muito centrado. E eu já tenho um perfil mais de vendedor também. Então acho que a gente se complementa bem. Muitos amigos me perguntam isso. Vocês não seriam sócios? A gente te daria muito certo. Ele não te chamou pra ser sócio? Não, eu perdi essa oportunidade. Mas a história, acho que ele nem sabe disso, mas eu lembro de um... Isso aí, vamos lavar a roupa suja. Não, mas essa como história... você fez isso? Como eu fiz isso? Mas, cara, tem uma cena, acho que eu nunca te contei, Gabriel. A gente tava num domingo à tarde, no almoço na casa da minha avó, e você tava falando com meu pai da Bold. Eu tinha ido para Belo Horizonte estudar, fazendo direito, não gostava do curso, não queria seguir, e eu falava, tô assistindo a aula ali, isso no primeiro período de direito. E escutei ele e meu pai falando de empresa, internalizei aquilo ali, voltei para Belo Horizonte, a gente no interior, voltei para Belo Horizonte, e falei assim, eu não posso ficar para trás, não. Tem que abrir alguma coisa. Meu irmão vai começar um negócio, vai trabalhar com meu pai, puxa, eu preciso começar alguma coisa também. E aí as coisas foram tão interessantes que, assim, passados ali uns 2 meses, veio uma ideia de negócio. Eu vivi uma situação que me despertou e aí eu falei, vou criar. Então foi muito assim, eu lembro desse início, o Gabriel e meu pai conversando muito, o Gabriel trazendo a ideia, falando, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu, como irmão mais novo, olhava e falava, não posso ficar para trás, então eu preciso começar também. Então eu diria que talvez o meu impulso empreendedor talvez teve um peso muito grande disso, de uma conversa dessa que eu escutei de canto, mas ali eu internalizei e falei, eu preciso fazer, do que qualquer outra coisa. Mas ele tinha te contado isso aí? Nunca tinha falado. É meio que física. E talvez ele teria virado advogado, teria ido por outro caminho. Poderia ter insistido, exato. E olha com o louco de ambiente física, né? Corpos em movimento, eles chacoalham corpos parados. Então quando tem alguém que movimenta do seu lado, você fala, cara, preciso fazer alguma coisa. Por isso que ambiente é uma coisa animal, né, cara? Exato. E hoje continua isso, um alimenta o outro, né? E igual a gente falou, quem sabe no futuro aí dá para ser bons sócios. Assim, eu acho que é bem complementar mesmo os perfis. Vou fazer uma pergunta interessante. Eu não vou botar a Bold pra você. Vou botar a Bold pra você. Por que você acha que a Bold deu tão certo? Acho que pelo empreendedor que tá por trás. Boa. Parece óbvia a resposta, mas eu lembro de ver o Gabriel fazer 2 turnos. Ele trabalhava com meu pai, então trabalhava na empresa de tecido do meu pai até 6 horas da tarde, 9 às 5, né? Chegava em casa, treinava, a gente fazia crossfit junto na época. Esse cara chegava em casa, 7h30 ali, jantava, sempre jantando as mesmas coisas. O Gabriel, para quem não sabe, ele pesava 90 quilos com 10 anos de idade, então era uma criança obesa, e aí ele pode falar mais sobre isso, eu não vivia na pele dele para saber o que é de bullying, essas coisas, mas eu zoava muita gente no meu colégio, então eu... E você, irmão, era o primeiro, né? Não, mas dentro de casa até que não, a gente sempre, acho que a educação em casa, a gente sempre foi, o lar sempre foi muito abençoado. E também nunca fui um mala na escola, mas assim, a gente sabe como é que zoam os gordinhos, etc. Sim.
E o Gabriel chegava em casa, nessa época ele já tinha emagrecido, esse processo de disciplina dele. O cara jantava a mesma coisa todo dia, peito de frango, abobrinha, cenoura, o mesmo prato todo dia, nunca saía da regra. Entrava para dentro do quarto dele, ficava com a porta fechada e ia trabalhar na Bold, começar um negócio dentro do quarto dele de casa. Eu via isso. Antes de começar a faculdade, eu já via o cara fazendo isso. E a constância e a disciplina dele, eu acho que fizeram com que a Bold fosse a maior hoje de barrinhas de proteína que o Brasil tem. Então, sem sombra de dúvidas, acho que parte do empreendedor. E a virtude que eu mais admiro nele, eu acho que é essa capacidade, quase na prova, é o endurance. Ele é o cara do endurance. Ele dá aí uma maratona de 42, ele faz, dá uma prova de triatlon, ele faz as mesmas coisas todo dia com uma constância muito grande e muito estratégico também. Gabriel, ele sabe fazer a leitura de fora e trazer para uma realidade muito simples no Brasil. Então, a gente teve essa oportunidade também de ver as coisas acontecendo lá fora, mas não foi só a gente que teve. Quantas pessoas viajam para os Estados Unidos, vão no Walmart, vão numa CVS e encontram uma barrinha de proteínas? Ele viu isso lá, começou a observar, viu a ocasião de consumo e falou, cara, no Brasil as pessoas vão consumir isso, as barrinhas são ruins. E aí acho que todas essas variáveis fizeram com que a Bold desse muito certo, porque é um cara que ama o produto, ama o que faz, tem a constância no DNA dele e criou um produto que ele queria consumir. Então acho que no fim do dia isso aí também é um bom ponto. Ele criou um produto que ele queria consumir, porque antes ele trazia barrinha de proteína dos Estados Unidos na mala, até hoje ele traz para ver mercado. Mas quando não tinha Bold, ele trazia Quest e ficava comendo Quest, trazia, como é que chama? Trazia outras lá e ficava comendo aqui. E então acho que eu diria que o empreendedor por trás é a capacidade que ele tem de fazer essas conexões. É um cara muito inteligente, o Gabriel é muito inteligente, ele absorve informação muito rápido. E aí outra coisa, outros exemplos, poderia dar 1000 aqui, mas... Virou igual aquele quadro Faustão agora, aqui ficou facial. Não, mas quantas vezes eu acordei e vi o Gabriel 5 horas da manhã, lendo, estudando, finais de semana estudando, então é um cara que, ele tá do tamanho que ele tá, mas ele estuda como se ele fosse o menor. Uau, então não sei colocar isso em uma... Ele é o maior hoje, mas ele estuda e se prepara, treina e faz o que precisa fazer como se fosse o menor. Então a disciplina dele é algo que me inspira muito. E acho que isso aí fez o negócio dar muito certo. E agora, se eu invertesse, por que você acha que a The News deu tão certo e se tornar essa referência? Hoje o jornal mais lido da América Latina. Cara, eu acho que, como a gente falou, não vou repetir, né? Mas ele tem, óbvio que tem sempre a pessoa por trás, né? Mas a capacidade do Nani, assim, de sonhar, de imaginar coisas... Cara, quando ele chegou pra mim e falou assim, vou fazer um estúdio na Faria Lima, televisão, eu falei, cara, você é louco. Tipo assim, tá dando certo o negócio aqui, né? E o The News, acho que o grande fato, assim, né, do sucesso do The News é a simplicidade do produto, né? Então ele atende uma dor que era muito latente das pessoas. Então, assim... Cara, quero me informar de uma maneira simples, de uma maneira, né, que para mim é confiável, que fala a minha língua, que é sem complicação. Então, assim, o The News foi muito direto nisso aí para as pessoas, pegou uma coisa e também um time muito bom onde as pessoas estavam caindo a confiança com a mídia tradicional, as pessoas indo para meios mais rápidos, né, então a gente falando de redes sociais, tudo. Então acho que The News entrou muito bem nesse time com ele. E aí ter essa capacidade de sonhar grande por trás, como ele tem, né? De tipo assim, né? Você pega um menino ainda, né? Pô, 28 anos de idade, do interior de Minas Gerais, pegou e montou um estúdio no meio da Faria Lima, assim, sem apoio de ninguém por trás. Tipo, é doido, né? Olha que legal, né? Disciplina e sonho grande. Né? Olha que combinação poderosa, né? Sonho grande, ou seja, visão e disciplina, né? Então, você acaba... pegando a disciplina dele, e do outro lado ele tá sempre assim, cara, tá sempre sonhando, né? Tá sempre sonhando. Do meu lado sempre foi mais a disciplina, igual ele falou, eu sou mais do endurance, vamos dizer assim, de se manter fazendo aquela mesma coisa ali por muito tempo, mas o Nani, ele é muito bom para essa ideação, essa criação, essa disrupção, né? Esse sprint de 400 metros, que você precisa ali pegar e tirar um negócio do zero, pensar o que vai fazer, como que vai fazer. E aí depois onde é o ponto que eu mais pego com ele é o quê?
é depois conseguir se manter fazendo a mesma coisa. Que uma pessoa que é igual ele, é difícil se manter fazendo a mesma coisa por um Tá ponto. sempre querendo fazer uma Já coisa quer nova, criar né? Eu tenho 10 ideias A por gente encheu o dia. saco, vamos pra próxima. Eu tenho 10 ideias por dia. Exato. Por dia. E aí ele me ajuda muito nisso. Fala, Nani, foca e direcione. Acho que o Denilson foi muito disso. Quando eu comecei o negócio, eu estava envolvido no mínimo em 5 outros. Tinha 5 outras empresas, ou que eu participava, ajudava, fazia, tinha criado, estava tocando, e o Denilson. E aí, quando eu escolhi focar, muito por conselho dele, orientação dele, o negócio deu muito certo. Graças a Deus, voou. Então, acho que essa lição que ele traz de focar, disciplina, uma coisa, constância, isso é muito bom. E não é à toa que, saindo um pouco disso, mas indo para o esporte, ele falava comigo, você tem que fazer triatlon que você vai treinar isso em você. Você precisa ter disciplina de treino para começar. Você fez triatlon? Fiz Animal. 2,70.3. Animal. Baita experiência, né? É, demais. Muito. E agora ele Você já fez algum? vai fazer a primeira. Eu vou fazer o meu primeiro em agosto, fiz minha primeira prova de triatlon agora em Olímpico? Olímpico, aquele, né? Sei. Fez um tri-day? Não, foi no Rio Triathlon. Rio Legal. Triathlon. 1.500 nadando, sofri na natação, 40 de bike E 10 correndo. e 10 correndo. Mas ele Já dá você já sentiu Deu qual é que é, né? Já dá um Poxa, sustinho, né? Já assustei. Mas o treino te faz isso. E acho que esse aspecto é muito importante. O que eu melhorei como empreendedor depois que eu comecei a focar mais no esporte, nos treinos, na disciplina, foi impressionante. Cara, Acho que- o Ironman foi uma escola pra mim. Não, Uma total. escola. Cara. Você fez o full já. Eu fiz 4, assim, olímpico eu fiz uma porrada. Mas eu fiz 3,70.3 e um full. O full é outro esporte. né? Então foi animal. Fiquei 4, 5 anos ali Dedicado. vivendo como atleta amador, cara. E um monte de coisa pra fazer, pô, planilha de 21 horas, 23 horas, semana ruim 18. Eu vivia ali intensamente. Foi bem na período da pandemia, então não tinha deslocamento pelo mundo. Então eu ficava muito em casa, né? Então montei uma... Enfim, foi E pra demais, legal. quem trabalha, quem tem negócio, é ainda mais difícil, né? Exato. Porque uma coisa, quando você é atleta, você dedica para aquilo ali, aquilo é sua vida. E Exato. realmente o endurance, ele demanda tempo, né? E combinar com o filho, bicho. Aí é onde a equação fica mais Você impossível chega lá ainda. depois de um pedal longo, aí chega o teu filho, vamos jogar bola? Você, cara, você não quer viver, você quer morrer na cama ali, então... Mas é muito legal. Sabe uma pergunta que eu queria fazer pros dois? Vou dar um cavalo de pau aqui. Mas vocês têm, dentro dos 2 negócios de vocês, da carteira que vocês criaram 2 negócios distintos, segmentos, setores e completamente diferentes um do outro, mas tem uma palavra muito comum, comunidade. O negócio de vocês tem marcas com comunidade. Eu não sei onde eu vi, cara, eu não lembro agora, faz um tempo. Não sei qual feira você participou, eu tinha um stand da Bold bonito pra caramba, não lembro agora onde foi. Não sei qual evento foi, mas você vê o cara lotado pra caramba, então você vê a comunidade em torno da Bold e você vê a comunidade do The News também, cara. Agora acho que a TV ao vivo acho que vai ficar mais clara, a galera se reunindo e tal. Sim. Então, negócios com comunidade. Quando eu falo isso pras pessoas, elas entendem, mas pro empreendedor não é óbvio. Cara, como é que faz pra eu criar uma comunidade em torno do negócio que eu tenho? Você vê, por exemplo, o cara que come bojo não come outra coisa, cara. Exato. E ele ainda fica, você já comeu? Tem que comer. Então ele vira meio que um fã do seu negócio. The News também, você cresce muito por recomendação. Muito, muito. É um dos principais canais de aquisição até hoje. Então se cresce por recomendação, e eu vejo que os 2 negócios de vocês crescem muito por influência boca. do cliente. Ele vira fã. Quando o teu cliente é fã, você tem comunidade. Essa é a minha lógica. Exato. Como é que faz? Tem pessoas nos ouvindo agora. Negócios com comunidade. Como vocês estão enxergando isso daí? Cara, eu acho que o ponto central de comunidade, como que negócios conseguem criar isso e por que hoje isso é tão falado e tão mais comum, Exato. eu acho que só existe negócio com comunidade quando é um negócio criado por pessoas. Quando você tem uma cara ali naquele negócio. E não necessariamente precisa ser o fundador, o CEO. por Você exemplo. coloca a sua cara, A Gabi? Bold não tem uma cara. Eu nunca coloquei a cara como, eu tô na frente da Bold. A maioria das pessoas consomem Bold. Você tem vontade de colocar a cara ou não? Não muita. Eu sou mais do... Low Eu profile na fiz aquela pergunta, eu já sabia da resposta. E olha que eu sou casado com uma influenciadora que eu fiquei conhecendo Sim, através da Bold, sim. então eu sei como que é o dia a dia.
Mas então, na Bold, a gente construiu a marca através de pessoas, os influenciadores. Então, por isso que existe uma comunidade em torno da marca. Nada mais é do que a combinação da comunidade desses influenciadores. Então, quando as pessoas me perguntam, eu falo, cara, não necessariamente você precisa ser a cara. Se você sabe fazer isso, é bom nisso, se você... Por isso que hoje é tão mais fácil para o influenciador, um creator, ter uma marca. Você já tem uma puta audiência ali, você já tem uma comunidade ao entorno de você. Você vai transferir ela para sua marca. Uhum. Então, no caso das pessoas que não têm, o que você tem que fazer? Você tem que trazer pessoas para junto ali da sua marca, e aí sim você consegue criar uma comunidade. Então, no caso da Bold foi isso, a gente utilizou, a gente não tinha dinheiro para fazer marketing tradicional, e a gente também via, né, eu ainda estou jovem, mas, então eu já nasci um pouco com a questão de redes sociais, então vivi toda essa construção, e eu estava acostumado a seguir influenciadores ali, ter pessoas que eu confiava, que eu admirava. Então, assim, para mim era muito natural também fazer todo o marketing da Bold através de influenciadores. Então, basicamente, era onde a gente conseguia entrar ali no começo, a gente tinha um bom produto. Então, basicamente, o que a gente conseguia fazer no começo era enviar produtos de uma maneira genuína para as pessoas. Então, a gente ia procurando influenciadores que tinham um perfil semelhante à marca e fala, poxa, deixa eu te enviar o produto aqui, ver o que você acha, se você gostar, mostra no seu dia a dia, se não gostar, também não precisa falar nada. E conforme as pessoas iam recebendo, iam gostando, iam postando, essas pessoas que já admiravam aqueles influenciadores iam vindo para a marca e passavam a fazer parte ali do nosso universo também. Então, assim, para mim, comunidade, ela precisa vir de pessoas. Até hoje você usa a estratégia de influenciador com grande relevância? Total. E o que você viu nesse mercado? Porque você deve, se você, até hoje, aquela coisa, pô, deu certo para mim, eu sei trabalhar com isso daí. Mas você deve ter visto o que funciona e o que não funciona. E o mercado foi evoluindo ao longo também do tempo, né? Claro. Então, o que você viu que hoje é uma boa prática? Porque tem muita gente que tá ouvindo, cara, eu queria tanto, mas eu tenho receio, não sei se vai funcionar, mas quem é influenciador é o grande, é o pequeno. Como que você enxerga hoje, trabalha com influenciadores? O que funciona, o que não funciona? Qual que é a sua visão? Cara, o trabalho nosso de influenciadores, quando a gente começou com pequenos influenciadores, que era o que a marca conseguia atrair, mas fazendo aquilo de uma maneira bem genuína, né, as pessoas que estavam ali. Porque o que eu acredito que não funciona em influenciadores, eu acho que aí todo mundo já percebeu isso, é quando a gente vê, assim, grandes celebridades fazendo aquele anúncio completamente pago, que não tem conexão. Talvez o influenciador, né, a celebridade nem faz um vídeo assim que se conecta com a personalidade dela e a gente vê aquilo ali totalmente desconectado. Então, assim, acho que isso tá claro para todo mundo que não funciona nesse fato de criar comunidade, mas ainda assim é uma ferramenta para se trazer awareness para a marca. Querendo ou não, tá trazendo alcance, as pessoas estão vendo aquilo ali, ainda vai funcionar. No nosso caso, a gente sempre fez a gente fala aí de uma pirâmide de influenciadores. Então, a gente tem poucos grandes influenciadores que estão lá no topo e são embaixadores da marca, servem realmente para trazer esse alcance maior. Depois a gente tem ali no meio, né, dessa pirâmide os influenciadores que são mais responsáveis por venda mesmo. Então, eles fazem bastante venda no digital, eles estão ali sempre postando produto, né, divulgando cupom, e isso traz tráfego para o nosso site. E aí depois, por último, a gente tem uma camada maior de pessoas que a gente talvez não tenha um investimento tão grande em valor, mas a gente distribui o produto para muitas pessoas. Então a gente manda muito produto para muitas pessoas, e aí, para não perder muito daquela essência que na Bold, o que a gente sempre confiou é que, assim, como a gente tem um produto bom e um produto de recorrência, as pessoas querem consumir ele, quer ter no dia a dia. Não é que a gente está mandando um produto que a pessoa tem que fazer um esforço tremendo para poder postar. É natural a postagem do produto, a pessoa está comendo, nossa, que delícia, deixa eu mostrar isso aqui. Então, para a gente, influenciador sempre funcionou dessa forma. Então, um mix de grandes muito com bom. médios e pequenos influenciadores. E hoje em dia, se é muito falado, né, a questão dos creators, que são né, os influenciadores, mas pessoas que geralmente constroem bons conteúdos que são bonitos, que são interessantes de trazer para o perfil da marca. Então, cada vez mais importante também os creators estarem juntos ali. Muito bom. Você também usou muito estratégia de influenciador? Não. No nosso caso, acho que a gente usou menos influenciadores no início, mas a premissa acho que é a mesma. Mas você acha que com serviço funciona tão bem quanto produto? Você tem alguma coisa para mostrar ali? Eu penso o seguinte, o jogo é atenção. Boa. Em qualquer negócio, o que você precisa é chamar a atenção e ser diferente dos demais.
Por que que o cara vai escolher a sua indústria têxtil e não a do outro? Tem que ter alguma diferença. Pode ser preço, pode ser a afinidade que ele tem pelo empreendedor que vende, se o negócio for menor, pode ser a facilidade que ele tem para comprar, mas eu acho que você precisa ter um diferencial. Só que para o cara descobrir seu diferencial, você precisa chamar a atenção primeiro. Ah, eu tenho um produto maravilhoso, meu produto é ótimo, eu sou o cara, eu faço muito bem. Beleza, quem sabe que você faz? É simples, então você precisa chamar a atenção. Se você chama a atenção, aí você tem duas opções. Ou o cara vai gostar do que ele viu no seu produto ou serviço, ou ele não vai gostar do que ele viu no seu produto ou seu serviço. Então, acho que a essência de tudo, se é com influenciador, se é com outdoor, se é com uma publicidade no The News, se é na Globo, fazendo uma propaganda na novela, se é num podcast como esse, você precisa chamar a atenção. Eu preciso fazer o cara que está ouvindo aqui, de alguma maneira, parar e falar, putz, o que esse cara falou agora me pegou. Eu quero descobrir quem é esse Hernani. Sim. E a mesma lógica se aplica para os negócios. Porque no fim do dia é comportamento humano. É verdade. Acho que você tem que entender de pessoas. E aí, falando um pouco de mercado, contexto para o pessoal entender, acho que assim, a gente vê em média hoje 200 anúncios por dia. Por que eu lembro de uns e não lembro de outros? Dá 200 anúncios por dia, no mínimo. Esse número chutando assim para baixo. Sim, Se sendo você conservador. considerar tudo, sendo muito conservador. Para pensar que você vai lembrar de 2. Como é que você faz para ser o anúncio que é lembrado? Esse aqui é o pulo do gato. Então, acho que quando a gente pensa em influenciadores, quando o Gabriel fala de a qualidade está melhorando, diz muito do mercado. Quando a gente começou lá atrás, em 2020, os influenciadores eles eram amadores. Só que os caras foram melhorando. Os caras foram começando a profissionalizar. Então, a publicidade do influenciador melhorou. Hoje tem publicidade com nível de televisão. O influenciador gasta 15 mil reais, a gente sabe que a gente convive de perto com duas muito grandes, gasta 15 mil reais, 20 mil reais para fazer uma produção no Story, no Reels para entregar para uma marca. Faz sentido a marca pagar 100 mil numa publicidade, porque você vai ter um conteúdo que se você olhar na internet há 5 anos, você fala, caramba, melhorou muito, só que a gente vai acostumando. Então, como você está ali todo dia na internet, você não vê o avanço que existiu, só que tudo está ficando melhor. Então os influenciadores hoje têm que ficar mais profissionais, o post tem que ficar melhor, mas volta tudo, você pode fazer conta aí de trás para frente, de frente para trás, do jeito que você quiser, volta para chamar a atenção. Você pode ter o melhor produto, se você não conseguir chamar a atenção do seu público, do público certo, não adianta. E aí entra a comunidade. E é legal que ele cresceu muito com a estratégia de influenciador e você cresceu muito com a estratégia de indicação. O nosso foi indicação. Como é que você fez para a indicação ser tão voraz? Essa é uma bela pergunta. Se você jogar aí... Quantos por cento do teu crescimento é indicação? Cara, 40%. 40% hoje eu cresço, mas isso já foi 80%. Hoje a gente depende de outras fontes, né? Sim, crescimento... até porque você está com uma taxa de crescimento muito maior também, né? Você não quer esperar só a indicação, antes eu cresci... exato. Antes, o que eu cresço hoje em um mês é o que eu cresci em um ano há algum tempo. Sim. E hoje tem uma troca de base grande, então, porque o cliente tem um LTV, então é uma matemática interessante. Mas assim, quando a gente começou a ver que o produto era adorado pelas pessoas, e como é que a gente mensurava isso? Durante os primeiros, 24 meses do negócio, eu lia todos os e-mails que chegavam na caixa de entrada. Sem exceção, todos. A gente mandava o e-mail 6h06 da manhã, 7 horas da manhã eu já estava lá lendo os e-mails. Se o cara me xingava, eu lia e tomava pra mim, falava, esse cara tá falando comigo. Se o cara elogiava, eu falava, legal, time, olha isso aqui que bacana. Ia. E assim eu fui entendendo o que era bom e o que era ruim. Quando você cria um produto bom, você começa a falar, as pessoas querem divulgar isso. E a gente foi percebendo que as pessoas estavam fazendo isso naturalmente. A gente via quantas pessoas compartilhavam, clicavam no botãozinho que tinha lá. O que eu fiz? Eu facilitei. Eu falei, olha, eu sei que você já indica, eu sei que você gosta. Quer um benefício a mais? Eu vou te dar uma edição de sábado, que o jornal não tinha na época, era segunda a sexta. Eu vou te dar uma edição de sábado, se você indicar para 5 pessoas. Mas, Hernani, de onde você tirou a edição de sábado? Dos e-mails que eu lia.
A audiência pedia. O cara falava, puxa, eu sinto muita falta do jornal no sábado e no domingo. Será que vocês não podiam fazer a edição no sábado? Eu falei, eu vou criar isso como um prêmio pro cara indicar. Ele já indica. Aí e eu sei que ele quer porque ele me pede. Exato. E aí... Volta depois em comunidade também a indicação, porque os brindes, né, o que as pessoas ganham ali, então a caneca, a mochila, caderno, são coisas que não são vendidas e que uma vez que a pessoa ganha, ela quer mostrar aquilo ali. Exato. E gera mais interesse em outras pessoas no redor, que olha uma caneca e fala, o que é The News? Então assim... Exato. E aí vê a influenciadora dela comendo Bold e tomando um café na caneca do The News. Fala, como é que eu quero aí isso a família também. fica feliz, hein? Aí é como... Conecta os dois. E acontece muito, né? Graças a Deus acontece muito. Turma, uma pequena pausa no episódio só pra falar que a temporada da Trinca já começou e os últimos ingressos estão acabando. Então se você clicar no link ou em algum lugar da descrição do vídeo, não sei por onde você está assistindo, mas você vai pro site da Trinca e você pode garantir o seu ingresso para a nova edição da Trinca que já começou. Tá animal para todo mundo que quer crescer o seu negócio, crescer a sua receita, o seu faturamento. Você precisa estar na maior sala de aula do Brasil, que são os eventos da Trinca que acontecem em São Paulo, essa edição, tá bom? Então, garante o seu ingresso, não perca, e agora vamos ao episódio. Mas antes de seguir, dá só um pause, garante o seu ingresso, e aí você volta a curtir esse super episódio, tá bom? Recado dado. Legal essa sacada, acho que pra todo mundo, né? Você, entre aspas, está lendo todos os e-mails que chegam pra você? Né? Às vezes o cara perde a desconexão com a ponta ali, é muito ruim, cara. Não, e é normal, assim, hoje eu não consigo fazer dessa maneira mais, mas eu tenho quem faça e que tem que me reportar. Então acho que não dá para perder esse contato com a ponta, a gente aprendeu fazendo assim, e aí uma curiosidade para uma indicação, para as pessoas entenderem, a gente foi criando uma escada de prêmios. Começava com essa edição de sábado, por quê? Porque não gastava mais para fazer. O negócio não gerava tanta receita no início. Então era CAC zero. Custo de aquisição do cliente do jornal era eu escrever uma edição a mais, na sexta-feira à noite. Depois a gente foi, depois da indicação 5, você ganha também os adesivos, se você indicar 15. Depois dos adesivos, você ganha uma agenda, se você indicar 50. E depois, se você indicar 100 pessoas, você ganha uma caneca. E de maneira impressionante, a gente teve, assim, centenas de milhares de pessoas indicando canecas. Ganhando a caneca. Já deu mais de 1.000 canecas? Já mandamos mais de 1.000 canecas. Muito mais, muito mais. Eu não sei o número exato, viu, Caio? Mas eu acho que a gente já deve ter mandado, cara, com certeza, deve estar próximo da casa das 10 mil canecas. Só por pedido, pelo pedido mínimo que a gente tem, é isso aí. E volta numa moeda social isso aí, né? Que a pessoa... Porque o grande ponto é igual acontece também na Bold. Cara, por que você posta que você tá comendo uma barra de proteína? Ninguém quer saber. Tipo, ou que você tá lendo um jornal. Que você tá lendo um jornal, por que você posta a caneca ali? Mas tá atrelado no ser humano ali, tem um ponto social por trás. Tem uma ferramenta de tipo assim, deixa eu mostrar que eu faço parte desse grupo. Então quando a pessoa tá consumindo uma Bold e ela mostra aquilo ali, ela posta... ela tá passando ali para, né, as pessoas que acompanham ela, tipo, olha, eu entendo de alimentação, eu valorizo minha alimentação, eu me alimento bem, eu sei de sabor, eu sei que essa aqui é a novidade, eu sei que essa aqui é mais gostosa que as outras, porque ninguém posta outras coisas que são sem graça, a gente não, né, e a mesma coisa no The News, você não mostra, você mostra a caneca porque você mostra, poxa, indiquei 100 pessoas. Eu tenho conhecimento, eu sou antenado, eu sou inteligente. E tem o elemento do status, né? Seja ele pelo status social de você falar que é uma pessoa bem relacionada porque você tem a caneca, ou de que você está comendo uma barrinha de quase R$20. A gente precisa, né, a gente precisa ter essa leitura também, que eu acho que a pessoa, quando ela posta um story, ela quer alguma coisa em troca. Na verdade, não só story, né? Quando você faz qualquer coisa na sua vida, é um trade-off. Pro cara postar uma foto da barrinha ali, ele quer alguma coisa. Ele quer que alguém responda, ele quer pertencer a alguma comunidade. Sim. É igual marca, né? Marca. E não só isso. E aí onde que a estratégia dos influenciadores é importante? Porque os influenciadores, para mim, nada mais são do que pessoas. E para mim, eu sempre acreditei que é um marketing boca a boca. Para mim, ele funciona igual. Só que é um boca a boca em alta escala.
Então, né, quando a gente pega a minha esposa é influenciadora, eu vejo isso todos os dias. As pessoas que acompanham ela, elas querem ter um pouquinho da vida que ela tem. Elas querem degustar aquilo ali. Então, se ela consome Bold, a pessoa que admira ela fala, nossa, eu também quero consumir Bold. Então, assim, tá ali essa conexão das pessoas. Então, é muito diferente de ver um anúncio no outdoor, né, de ver um anúncio no intervalo da televisão. Funciona, tá? Hoje, quando eu olho para o lado do marketing mais técnico, eu sei que isso funciona, principalmente para o tipo de produto como o meu. Vocês já foram pra TV, não? Não. Ainda muito não, caro. né? Mas, por exemplo, assim, faria? Eu acho que faria sim. Teria um momento para fazer, porque, assim, quando a gente fala de produtos mais de consumo rápido, como o nosso, né? Então, bens de consumo rápidos, cara, muitas das vezes eu só preciso ter uma impressão na sua cabeça. Tipo, depois que tu já conheceu a marca, você tem aquele sentimento bom ali por ela, se você passar amanhã e ver um out of home ali e aparecer o Bold no ponto de ônibus, quando você parar na farmácia e aí você foi no caixa para pagar, putz, lembrei da Bold, aí você pega uma ali. Então, assim, no nosso nível hoje, é muito mais importante essa impressão rápida, você simplesmente refrescar a marca na cabeça das pessoas, né, do que muitas das vezes você criar todo aquele sentimento. Explicar o produto, Exato. Vocês já pensaram em jogar toalha em algum momento? Assim, pô, a Bold não tá indo, tal, eu não sei se eu tomei a decisão certa, será que era esse mercado? Já teve uma crise existencial ali em algum momento, e você também falou, porra, eu tô viajando aqui, deixa meu irmão, né, tô viajando demais aqui, querendo fazer, porra, já teve alguma crise existencial? Cara, eu acho que largar tudo, não, porque eu agradeço muito a Deus, assim, porque é como se eu estivesse fazendo o meu sonho. Que Assim, legal. tudo que eu sempre quis fazer. Então, assim, tem horas que é difícil desligar do negócio. Então, eu falo que, assim, tem momentos que são super difíceis, você fala assim, poxa, tá foda, tipo, um problema que você tá no negócio, uma grande decisão que tem que tomar, então, sim, tem esses momentos, mas de largar não, porque, como o Nando falou, eu vendo o produto que eu gosto, eu vendo o produto que eu consumo todos os dias, que eu acredito, né, eu acredito no propósito que eu tenho ali, né, de fazer com que as pessoas tenham uma nutrição melhor, que as pessoas se alimentem melhor sem deixar de lado o sabor. Então é uma coisa que transformou minha vida, né, igual ele falou, fui obeso, então quando eu introduzi coisas mais saudáveis na minha vida, realmente eu tive uma transformação. Então, para mim é muito, muito bom poder levar isso para as pessoas. E todas as dificuldades que eu vejo hoje também, que eu enfrento no negócio, como é meu primeiro negócio, comecei a trabalhar com meu pai de 18 a 24. Eu sinto que tudo que acontece de bom ou de ruim no negócio é bom para mim, é a minha faculdade da vida que eu tô fazendo. Então, assim, é como se a cada estágio, cada ano do negócio eu estivesse evoluindo de estágio. Então, um problema que antes era grande para mim, eu falo, cara, agora não é mais. E aí você vai entender nisso. Então, assim, é bom também levar algumas porradas, porque vai criando essa casca. Tem sócios na Bold? Tem sócio. Tem o meu pai, que foi o sócio investidor inicial. Legal. Então, ele nunca se envolveu no negócio, mas ele foi o sócio investidor inicial. A gente começou o negócio com R$150 mil e até hoje foi só, mais nenhum investimento externo. E tem um terceiro sócio também, né, que é o Guilherme, que é uma pessoa que me ajudou muito na parte operacional, um dos nossos diretores lá hoje. E ele também é um sócio nosso, também está na jornada aí com a gente. Que legal. Você começou sozinho? Comecei sozinho, depois trouxe mais 2 pessoas, uma ainda está comigo, a outra não mais, e hoje a gente segue tocando. A gente tem quase 50 pessoas no time, eu falo que eu não quero ter mais de 50, que é igual o time de futebol americano, só os melhores. Todo ano tem que cortar pelo menos tem que cortar 10%. Corta 10% e recruta mais 10%. A Cris Junqueira, ela estava no Powerhouse esse ano, ela falou algo que eu achei brilhante, assim, a colocação dela. Ela falou assim, o colaborador mais perigoso para uma companhia é o mediano. Por quê? Ele não sai, então ele não dá espaço. O bom, você retém, ele quer estar lá, tal. Aquele cara que não entrega, naturalmente, Vai sair. ele vai sair. Muito. Agora, o médio fica. Então, atenção com os médios, porque eles que estragam, entendeu? E ele muitas vezes não te incomoda a ponto de você tomar a decisão rápida. Exatamente, isso que ela falou, achei uma sacada muito boa. Quantos colaboradores tem a Bold hoje? Hoje a gente está com mais ou menos 300. Boa.
E assim, isso que ela falou é muito verdade. Né? Quanto mais o negócio vai crescendo em número de pessoas, você vai vendo o quão representativo e o quão importante realmente são as pessoas. Tipo, é tudo do negócio. Porque tudo que acontece hoje não tem como sair do CEO. Não vai mais. As pessoas que estão fazendo o negócio, executando o negócio, e assim, as decisões são tomadas por elas. Os caminhos que o negócio vão seguir, muitas das vezes são tomados por elas. Então, assim, quando não se seleciona bem, né, quando você deixa o mediano, a pessoa vai ficando ali, vai tomando decisão errada, aquilo vai se acumulando, realmente é o que prejudica os negócios. Então, o time separou uma pergunta aqui. O que vocês viram seu pai fazer? Deixa eu melhorar a pergunta. A pergunta é o seguinte. Você acredita que o erro de alguém ou a vitória de alguém ensina mais? Por exemplo, você aprendeu mais olhando um erro do seu pai ou um acerto dele? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Eu tô tentando lembrar dos acertos e dos erros que eu vivenciei, mas acho que... Aí você vai pensando também, viu, Gabriel? Se o seu pai, que é uma figura pra você que é como se fosse mentor, mas pode ser um irmão também, uma referência. Você tende a aprender mais com a falha de alguém ou com o acerto de alguém? Eu acho que eu aprendo muito com ambos, mas eu acho que os erros eles tendem a ensinar mais. Muitas das vezes o que dá certo para um é difícil de dar certo para outro, mas os erros, assim, tem algumas coisas muito clássicas ali. É boa, Então, essa é boa. Eu vi muito isso em questão, principalmente assim, de estruturação do negócio. Então, porque uma coisa é construir uma marca bonita para fora, uma marca que é desejada, né, um produto que as pessoas gostam, isso é o principal, tudo bem. Mas por trás precisa ser construída uma empresa de verdade para poder sustentar aquilo ali. E principalmente nos tempos atuais, assim, a gente vive muita coisa que muitas das vezes a gente olha assim para a internet, a gente olha a rede social e fala, pô, tá hypado, a marca tá voando, não sei o quê, mas quando você vai olhar para dentro, as pessoas não estão construindo ali o negócio de verdade. Então, assim, eu acho que eu tive muitos atalhos ali por olhar erros de outras marcas que vieram antes, outros negócios e aprendi mais com os erros, eu acredito. Eu vou de acerto. Não devia Até pela tua história, né? Você viu seu irmão acertando, você falou, pô, preciso acertar também, pô. Enquanto o Gabriel falava, eu lembrava, e acho que tanto do meu pai quanto dele. E acho que quando a gente olha os acertos, porque é o playbook, é fácil de copiar. Mas de novo, Você a característica fala, dos cara, dois. Ele vai olhar mais disciplinado, vai olhar pro erro, você sonhador, vai olhar para acerto. Eu vou olhar para acerto, vou fazer de algum jeito aqui e vai dar certo. Mas o meu modo de aprendizado é muito de tentativa e erro. Eu perco muitas coisas por causa disso. Do Gabriel, acho que é diferente. O modo de aprendizado dele é mais... eu acho que eu tento errar o mínimo. Você assim. tenta errar o mínimo e o erro dói muito pra você. Pra mim cara, eu vou errar. Errar não é uma opção, é obrigação. Eu vou errar, então vambora eu penso muito antes. Penso muito antes pra poder errar pouco. Do meu irmão mais velho, o caçula que só, entendeu? Mas vambora, ainda erro, lógico. Tem uma pergunta muito boa. Muito boa. Eu acho que seria difícil conseguir, num papo, colocar essa pergunta. Vocês são donos, são CEOs do negócio de vocês. E o que você falou, pô, ele foi meu primeiro cliente. Então você quis fazer negócio. Mas você não quis só, vou lá ajudar meu irmão. Eu acho que teve um pouco disso também, aquela coisa, pô, mas eu acredito em você, mas quero ver resultado. Tanto que a primeira ele só pagou, isso é um parênteses, ele não pagou o anúncio. Ele pagou a comissão do que foi vendido. Hoje não mais. Hoje ele paga o anúncio. Você falou assim, eu acredito, pode comprar que vai dar certo. Ele falou, não, do que vender, eu te pago. Hoje não, hoje ele paga se vendendo ou não. Justamente essa é a pergunta. Quantas famílias, que às vezes um irmão tem um negócio, o cunhado, a sogra, o tio, eles fazem negócio entre si, mas o negócio não é bom e meio que desgasta a relação. Então, cara, como fazer negócio com a família? Sabe, um irmão que às vezes
Sabe aquela coisa, às vezes o teu cunhado te prospecta no churrasco, né? E aí você fala assim, cara, qual que é o limiar? Porque vocês dois irmãos, óbvio que você sonha com a vitória dele. Claro. E óbvio que você sonha com cada vez um voo mais alto dele. Qual que é o limiar de falar assim, não, isso a gente pode fazer, ou isso a gente não pode fazer? Até onde pode ir? Até onde vai esse momento, entendeu? Como foi pra vocês? Difícil essa, né? Mas eu acho que assim... Boa, não foi? Boa Eu pergunta. Você entendeu? Palmas pra mim que essa é muito boa. Não, todas estão muito boas. Eu tô salvando relacionamentos familiares aqui. Vai ser útil pra Cara, muita gente. pra mim, assim, a gente nunca teve uma história de, né, putz, ele me passar a perna em algo, né, a gente fizer um negócio que deu errado, mas eu acho que acima de tudo cara, família tá em outro patamar, ao meu ver. Então, assim, e quando eu trabalhava com meu pai, a gente tinha muito atrito de trabalho, mas é meu pai. Tipo assim, é outro nível. Então, digamos que se eu fizesse um negócio com ele, algo desse muito errado, ainda assim, pra mim, ele é meu irmão. Tipo, não tem nada mais sagrado que sua família ali, seus pais, seus irmãos, seus filhos. Então, acho que assim, dentro desse núcleo, eu acho que pra gente lá também, família sempre foi muito forte lá em casa. Então, acho que assim, tá muito acima do sucesso financeiro, do dinheiro entre um e outro. Então, acho que assim... Você não deixa invadir, né? Exato. Comprei a publicidade, não vendeu, não tem nada a ver. Não vou julgar meu irmão por causa de uma relação comercial com um parceiro. Exato. E eu acho que vai nessa ordenação de prioridades mesmo. Acho que eu nem não pensaria... É triste quando a gente escuta muitos casos disso. A gente mora no interior, mora não, né? O Gabriel tá lá, eu saí de lá há um tempo, mas eu acabo morando mesmo, porque eu gosto, meus amigos estão lá, minha família tá lá, é onde eu gosto de estar. Mas a gente escuta muitas histórias de pessoas que, assim, perdem relação, não conversam. A gente conhece um caso lá em Minas que o cara não olha no irmão dele, no irmão e no cunhado, não olha no olho. Vai em festa de família, não senta perto. Isso deve ser muito triste. Mas eu acho que em casa, né, graças a Deus, a gente sempre foi muito educado no sentido de falar família em primeiro lugar, na verdade, Deus em primeiro lugar, você constrói sua família, e isso é sagrado. E acho que honrar pai e mãe, né, acho que isso é importante. A gente como irmão, a gente sempre tentando... Eu lembro que uma das poucas brigas que a gente teve, tava contando isso pra minha namorada esses dias. Já teve pau já? Teve uma, não sei se você vai lembrar disso, mas teve uma muito feia, que foi muito feia, você estava com os meninos lá naquele apartamento da Rio de Janeiro na época e tal, não lembro o que, eles começaram a me zoar, eu tava sozinho, eu contra uns 4, eu fui pra cima e acho que eu cheguei a ir na cozinha meio que tipo, ameaçar com, sei lá. A memória dele é boa, né? Não, eu lembro, mas eu lembro que a lição foi grande, eu peguei uma faca. E aí... E você era moleque? Molecão. Não ia fazer nada. Mesmo deve ter pegado uma faca de requeijão. Mas esse fato, meu irmão não contou. O Gabriel nem lembra, talvez ele lembre disso. Ele não contou, mas os vizinhos que estavam em casa contaram para os pais. Chegou na minha mãe e no meu pai. E aí essa foi a única vez que eu não apanhei. Porque a gente apanhava. Meu pai dava correada, batia, puxando de orelha a mãe e tal. Dessa vez eu não apanhei. Meu pai chegou pra mim, ele e minha mãe sentaram, eles abriram a Bíblia, falaram, você vai ler isso aqui, depois você pensa que quer pedir desculpa pro seu irmão. Eu nunca esqueci disso. Porque eu poderia ter apanhado naquele dia, eu não apanhei. Esse dia eles me deram e falaram, tá aqui. Então acho que isso mostra muito da nossa família também. Uma lição maior, né? Muito maior. Eu não esqueço disso nunca. Você lembra o que você leu? Eu lembro que falava que você não pode... não lembro, não vou tentar inventar porque eu não lembro. Eu não lembro exato o que eu tinha lido. A lição que saiu dali? Mas a lição era alguma coisa referente não só a perdão, mas acho que era alguma coisa tipo, você não pode ofender a pessoa, não pode fazer isso. Então, não lembro o que era. Sim. Mas eu lembro que fiquei arrependido, fui pedir desculpa para ele. E acho que isso resume muito bem a história lá de casa. Acho que assim, a gente sempre foi muito unido e acho que isso mostra para as pessoas que assim, o negócio vai passar, você faz negócio com um ou outro, negócio vem e vai, você vende empresa, compra outra, faz de novo, constrói, mas a família é uma só. A família é uma só. E o preço de poder
chegar de cara limpa num almoço de família, daqui a pouco o Gabriel vai ser pai, ver os filhos dele, conviver bem com a esposa dele, ele conviver bem com a minha futura esposa, nossos filhos crescerem juntos e se darem bem, e você ter alguém que te viu desde criança e que te conhece às vezes mais do que qualquer amigo, do que às vezes qualquer pessoa que vai conviver com você, porque é muito conhecimento adquirido que a gente nem lembra. Eu conheço ele no sei lá, subconsciente, como a turma gosta de chamar aí, mas assim, eu não lembro, não tem todas as memórias. Às vezes vem uma, você lembra e fala, poxa, é o Gabriel. Então acho que você ter essa possibilidade de poder, igual a gente tá aqui fazendo um podcast desse, a gente não conversou hora nenhuma antes de vir, porque a gente confia que vai chegar um no outro e a gente se dá bem e pronto, vamos lá. Como é que vai ser, o que, é que você vai falar? Nada, então acho que você... Não conta aquilo lá não, hein, ó, aquilo ali fica lá, hein, meu. Eu acho que isso não tem preço, isso é o que vale pra gente, eu acho que, graças a Deus, a nossa família é muito abençoada, foi uma coisa que formou a gente como pessoas, então acho que é difícil até o assunto, eu não conseguiria, às vezes, a gente brigar e mas eu volto em ordenação de prioridade, o cara coloca o dinheiro acima do... Sim. O cara coloca o dinheiro acima da família, coloca o dinheiro acima de Deus, e aí não tem jeito, né? Se ele ordenou a prioridade diferente, vai dar zebra, porque é a ordem, né? Tem uma ordem natural, a gente tem uma inclinação para isso. Não, eu queria que você comentasse, quando você tomou a decisão de fazer com o primeiro negócio com a The News, eu acho que o critério não vou fazer só porque é meu irmão, vou fazer porque eu acredito. Sim. Eu acho que pode ter uma oportunidade, vi que tem uma entrega legal, acreditar, e olha que incrível, além disso ele é meu irmão. Sim, e apoiar também, né? Exato. É sempre legal, assim, principalmente negócios que estão começando, talvez o que a pessoa precisa é de um empurrãozinho ali, é um cliente, né? Uma primeira virada, assim, que realmente muda a trajetória do negócio, então, assim, se você puder fazer isso pro seu irmão, acho que é foda. É o que você falou, é verdade, eu tenho certeza que agora você vai lembrar, vai vir alguns nomes na sua cabeça. Mas você lembra de algumas pessoas que o cara chegou e comprou uma caixinha de barrinha sua? Você viu que foi pra ajudar, mas porra, não esqueça daquele cara, aquela caixinha foi importante. Cara, muito. Tinha algumas pessoas que você fala assim, primeiras histórias assim, né, cara? Porque no começo... Família ajudou ali próximo seu? Amigos ali ajudaram? Sim, amigos sempre apoiava, comprava ali. E tem hora que quando você começa ali, você não tem muito apoio. Geralmente assim, no seu entorno, né, é mais difícil. Mas o começo é porque as pessoas olham assim e falam, putz, a Bold explodiu. Mas até o explodir, acontece tanta coisa. Tipo assim, você toma tanto não. Tipo, eu lembro da primeira vez que eu fui tentar vender para fora de Minas, né? Então assim, a gente começou com uma estratégia digital. E, queremos vender no site, e a gente colocava em algumas academias de CrossFit. E aí colocava na academia de CrossFit, tinha academia que não pagava, eu fazia no consignado, tipo, chegava lá, não tem, e era assim, Aí estragava a barrinha. Não vendia fácil. E aí eu lembro direitinho, a primeira vez que eu saí de Minas, tipo, não tinha muito costume ainda de vir a São Paulo. E vim de ônibus de lá pra cá, cheguei aqui com a mochila, coloquei umas 4 caixas de barrinha na mochila, e aí eu mapeei todas as academias de CrossFit que tinha em São Paulo capital. Cara, e eu rodei todas as academias de CrossFit. Cheguei, olha, aqui, e chegava um moleque lá de 20 e poucos anos, tô com uma barra de proteína aqui, quero vender. Cara, sei lá, deve ter visitado umas 30 academias de CrossFit aqui em São Paulo, algo assim. Eu acho que 2 compraram. Assim, ninguém acreditava, ninguém, tipo... depois que acontece é fácil, mas assim, e também você... E tem que ser, no começo você tem que pegar, botar a cara mesmo, e isso me ensinou pra caramba, tipo... Me ensinou pra caramba. Hoje eu consigo conversar com um vendedor, né, lá da empresa. Sei como que é quando o cara tá ligando pra uma loja, tá mandando um WhatsApp, o cara não responde ele há uma semana. Como que é o dia a dia ali? Porque sempre vai ser difícil na ponta. Parece, quando a gente olha, é uma história bonita, que tudo foi certo. Mas assim, o comecinho ele é bem duro. Então se, né, no caso dele, assim, eu pudesse ser a pessoa que apoia ele numa primeira venda, isso não tem preço. Não, e eu sou muito grato, porque foi esse patrocínio da Bold, o primeiro comissionado, que fez a cafeíne do Bruno, o Josiane, que trabalha com o Bruno, é um cliente nosso. Beijo pro Bruno, irmão, adoro você, irmão. Brunão e Josiane, um abraço, são grandes clientes nossos desde o início, foram os primeiros clientes oficiais. Não vou dizer que a Bold não foi oficial, a Bold foi comissionado. Só que quando a cafeíne viu, falou assim,
Se a Bold tal, tem que estar Se a também, Bold né? tal, tem que estar. Traz a credibilidade. E aí foi isso. E aí eu lembro de receber um e-mail do Josiane. O Josiane falou assim, queria cotar um patrocínio e tal. Eu falei, beleza, o preço é tanto, negociamos, vendeu. E dali começou. Então acho que Isso foi é a muito bom. importância de pegar alguns clientes assim que são chaves, né? Talvez muitas das vezes você tem um cliente, você vai ter uma negociação pior, mas isso aconteceu muito com a gente na Bold também, que no início tiveram certas lojas que compraram o produto, que acreditaram, e aí depois que aquelas certas lojas compraram, as que se espelhavam nela também queriam comprar igual. E aí veio, então não tinha muita lógica assim das outras lojas virem. Elas vieram exatamente porque elas viram essas lojas comprando. Então assim, ter esses clientes iniciais ajuda muito. Tipo, certos clientes que talvez é bom você dar o produto de graça. Tipo, você coloca o produto lá, mas você precisa estar lá. Que é o que vocês fizeram com o influenciador também, que eu acho que é legal. Os influenciadores, alguns que você tinha que estar associado porque gerava uma... Sim, volta no... isso continua acontecendo até hoje. Então, assim, você ter certos influenciadores maiores... Quantos influenciadores tem a Bold hoje? Dentro da pirâmide inteira, dos giga, dos grandes. Que a gente ativa mensalmente, a gente tem na casa de uns 1.000 influenciadores que a gente ativa. Caramba, é bastante, hein? Mas a base, a gente tem uma base bem grande. A gente recebe em média 1.000 pedidos de divulgação por mês. Ah, você recebe Mais de 1.000 pedido? pedidos. Tipo, exato. Tem o cadastro, o formulário e tipo, as O pessoas cadastro cadastram. assim, você é influenciador, cadastra esse aqui, é? Exato, e aí as pessoas vêm e aí a gente faz o filtro. Alguém, pelo amor de Deus, deixa eu divulgar, eu vou pensar no seu caso. Que maravilhoso. mas assim, é mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim. Mas volta na associação, né? Acho que com quem você se associa, os lugares que você frequenta, as publicidades que você faz, a gente olha muito para isso também, assim. Pegando um pouco desse gancho, a gente rejeita pelo menos 75% das publicidades que a gente tem de oferta hoje, que as pessoas querem anunciar. Porque a gente precisa mostrar dentro do produto aquilo que o nosso leitor ele quer consumir. Uhum. Se eu sei que o cara ele vai para academia, uma academia que custa R$400 por mês, eu vou anunciar uma academia de R$ 69,90, R$ 99,90, R$ 119,90. Esse cara que é o meu público do jornal, ele vai olhar aqui e vai falar assim, não é para mim, nem para os meus amigos, nem para as pessoas que talvez estão no meu ciclo. Então, talvez eu não deva estar aqui. O que eles estão lendo? Então, acho que essa associação é muito importante. Cara, que papo legal. Eu vou, para a pergunta final, vou splitar em 2 avenidas. Eu quero primeiro que você dê um recado, para falar o que você quiser. O recado é seu. Para todo mundo que considera que tá indo bem. Pô, cara, eu tô indo bem. Seja lá qual que é a concepção do cara tá indo bem. Tá? E você vai dar um recado pra quem tá indo mal. Você tá indo bem também, muito bem, tá? Mas vou dividir você para um cara que tá indo bem. Que recado que você dá para um empreendedor ou um cara que, enfim, focado no trabalho dele e fala, pô, tô tendo um ano legal, vendi anos bons, eu tô crescendo. Tá? Que recado você tem que dar para toda essa galera que tá ouvindo a gente, que se inspirou, pegou dicas, pegou recados? Porque é uma coisa que você deve estar pensando sempre, você tá indo bem. Então o que pensa uma pessoa que tá indo bem? Cara, eu acho que mas voltando ao ensinamento do meu pai, que ele sempre trouxe pra mim, pra gente, ele sempre falou, você nunca vai ser o melhor. Você nunca vai ser o melhor em nada. Então, eu tenho isso muito internalizado pra mim. Então, pode ser que, igual eu falei, hoje o negócio é líder em barra, mas o Flávio também fala muito disso, estabilidade não existe. Então, assim, eu sei que eu não sou o melhor. Que amanhã vem um e que vai me disruptar, igual aconteceu a gente no mercado. Então, já tinham marcas estabelecidas, a gente veio e passou. Então, assim, eu durmo e acordo com isso todos os dias. Então, assim, nunca internalizar que você é o melhor em alguma coisa. Eu tenho isso muito pra mim, assim. Você nunca vai ser o melhor em nada. Sempre vai ter alguém que vai vir pra te superar. Humildade intelectual, né, cara? É o que você falou, né? Tá aí primeiro, mas tudo como se fosse o último. É isso aí. Ele é um exemplo disso. Irmão, e pra quem fala assim, cara, Hernani, eu tô, cara, só porrada. Veio de um momento ruim, ou longe do que eu queria, e o negócio vai, ou eu tô sentindo que eu não saio do lugar. Pra essa pessoa. Sol vai nascer amanhã. Sol nasce todo dia. Sol nasce todo dia. E você pode começar de novo, você pode tentar mais uma vez. Se você acordou e viu ele, já agradece. Obrigado, tem mais uma oportunidade. Veste o sapato e vai pra rua, vai embora. Acho que
não poderia falar nada diferente, porque é o que eu penso comigo mesmo todos os dias. Tem dia que é ruim, tem dia que a gente olha, tá bem, os caras estão gravando podcast, estão faturando alto pra caramba, estão viajando e tal. Cara, tem dia que você fala assim, putz, você deita a cabeça no travesseiro e fala, não sei como é que eu vou resolver essa bronca aqui, não sei como é que eu vou resolver isso. E aí você fala, vou dormir, vou descansar, à noite ela vem, né, mas o sol vem pela manhã. Muito bom. E aí você acorda e começa de novo. E eu falo sol porque o sol é a claridade do dia, ela também te dá um ânimo novo, você começa bem ali, levanta cedo, vai. E outro ensinamento do nosso pai é o sol nasce para todo mundo também, então se você não está muito perto dele, calma, vai, uma hora vai dar certo. Continua acreditando, trabalhando, mas o dia ruim vai passar, tudo passa, né? Tudo passa, amanhã tem mais e tudo é perfeito como é. Deus é perfeito e sempre tem um plano. Vai, confia que vai dar certo, vai dar certo. Palmas, via dupla aqui, minha produção. Cara, foi muito bom, hein, cara? Obrigado. Foi muito Obrigado. bom. Vocês parecem que se Obrigado, conhecem há muito foi. tempo, né? É. Animal. Não, fez de um jeito muito leve, Caio. Obrigado. E que maravilha, sempre Combinação muito boa, bom. é. É. Quando a gente fala junto, foi a segunda vez que a gente fala assim, mas é Não. entrosamento de irmãos, né? Ó, eu Fico muito tempo sem falar, É. mas quando você senta junto... Eu quero colocar aqui na descrição, vou colocar o link do The News pra todo mundo. Cara, como que eu faço? Quero receber o The News pra galera aqui. O link vai estar na descrição. E também vou colocar o link da Bold, pra galera conhecer todas as opções, todos os sabores de barra. Dá pra comprar no site, né? Tá, vou criar um cupom e a gente coloca junto. Aí, ó, a gente vai colocar junto o cupom. Vai ter um descontinho legal pra galera? Claro. Aí, ó. Lógico. Então vou colocar aqui na descrição e também a rede social de vocês dois. Tem rede social, né, Gabriel? Tem. Tem, né? Eu Eu sei que não- você tem, eu sei. É. Então, pra vocês acompanharem, e você vai acompanhar o bastidor, cara, de pessoas que estão construindo o Brasil, que estão fazendo acontecer, que estão empreendendo, e estão conquistando, e estão resolvendo bucha, e cresce, e o desafio real, da vida real. Então foi um prazer receber vocês. Igualmente. Espero que, Obrigado. como chama o pai de vocês? Hernani. Seu Hernani, com a dona Carla, vejam esse vídeo e não, sinto um vamos. orgulho danado. E é muito lindo isso. Eu fico imaginando, cara, na hora que eu começar a ver o meu filho dar os próprios passos ali, construir a família dele, sair Deve de ter sensação casa melhor, né, cara? e veja ele, puta, sabe, cria uma pessoa do bem, boa, de coração, construindo a família dela. Tenho certeza que seus pais ouvindo esse podcast, assim, deve ter ficado emocionado, deve bater palma, deve falar assim, Acho Puxa. que acima de tudo, igual você falou, tenho certeza que o que mais orgulha eles não é resultado financeiro de negócio, mas é ter criado pessoas do bem. Acho que isso é o que mais está em falta assim no mundo hoje em dia, né? A gente vê as pessoas perdendo, então assim, pessoas do bem é a maior vitória para um pai. Animal. Eu vou até agradecer os dois. Eu vou fugir do script, mas pai e mãe, vocês estão escutando isso aí? E para todos os papais e mamães aí que estão ouvindo, o Gabriel vai ser papai daqui a pouco também. Obrigado por vocês não terem desistido. O Caio perguntou uma coisa interessante aqui, que foi os dias que a gente quis jogar a toalha. Certamente num casamento, provavelmente, vocês também pensaram em jogar a toalha em algum momento, ou jogar a toalha da família. E vocês não fizeram isso. Então, muito obrigado. Isso aqui que a gente está falando é fruto dessa união que vocês tiveram aí, de tudo que vocês vêm construindo, e fazendo esse agradecimento público aí aos dois. E Caio, parabéns pelo podcast, pelo projeto, obrigado pelo convite. Acho que mostrar como outras pessoas fizeram foi fundamental para mim. Eu tive esse cara aqui que eu vi fazendo todos os dias, mas te acompanho já há bastante tempo, aprendo com você, acompanho o Joel, acompanho o Flávio, todo mundo. Então acho que essa generosidade que você tem de trazer o como as pessoas fazem também, ela é fundamental. É o que faz as pessoas crescerem. Gabriel, vou deixar você mandar uma mensagem pro papai e pra mamãe também. Pô, acho que o Nani resumiu bem, né? Queria agradecer meu pai e minha mãe, assim, por ter nutrido essa família nossa, ter mantido isso e trazido pra gente o exemplo de querer fazer a mesma coisa, né? Eu não me considero bem sucedido na vida ainda, porque eu acho que o grande ponto, a grande vitória realmente é construir uma família e passar isso pra frente, que o nosso verdadeiro legado são filhos, são o bem que a gente deixa para as pessoas no entorno. Então, assim, obrigado por ser esse grande exemplo, você pai esse ano. Então, assim, quero ir pelo mesmo caminho.
Eu quero mensagem do meu filho também. Theo Belli Mia, tá? Ó, com 25 anos, se não chegar uma mensagem, não fala mais comigo. Adorei estar com vocês. Obrigado. Adorei estar com vocês, tá? Que vocês continuem voando, indo ainda cada vez mais longe. E espero receber vocês em breve de novo, mais um papo, atualizar as novidades. Vai ter muita coisa, história, muita coisa boa pra contar, tá? Então, Manda você um recado pro pai dele, conhecendo a matéria. Seu Hernani, dona Carla, parabéns. Um fruto não cai longe da árvore, então dá pra ver que foram raízes sólidas, princípio muito bem estabelecido. Tenho certeza que a maior missão da vida de vocês foi ter sido criar os filhos de vocês, não só os dois, mas também a filha de vocês, Sara. a Sara. Então, parabéns. Eu tenho certeza que do outro lado o coração de vocês está quentinho. Tenho certeza que as suas orações foram ouvidas. Parabéns por trazer o valor de Deus, para trazer o valor da família dentro da casa de vocês. Que Deus abençoe muito e que a história de vocês possa ser contado. E já o vovô Hernani, a vovó Carla e a família crescendo e o Natal cheio. E que Deus abençoe muito a casa de vocês e a família de vocês, tá bom? Foi um prazer entrevistar esses dois jovens talentosos, cheios de vida, com entusiasmo, inteligentes, mas você viu que a todo momento laços e princípios muito bem estabelecidos, e isso vai perpetuar. E tenho certeza que o vovô Hernani e a vovó Carla vão ser para sempre lembrados. Então, ó, meu beijo, fica com Deus. Amém. Parabéns demais. Obrigado. Valeu. E ó, vejo todos vocês no próximo episódio. Não deixa de se inscrever para você não perder nada que você está vendo no canal. E se você está ouvindo pela nossa plataforma de streaming, siga o Como Você Fez Isso, que vem crescendo muito. E a gente fica muito feliz de estar sempre presente no seu cotidiano. Até o próximo episódio. Fica com Deus e tchau.